têm sede, quantos têm expectativa sobre o que Deus está fazendo no nosso tempo. Ele está chamando os filhos para a mesa da presença. Yahvé está nos chamando ao lugar da intimidade constantemente, para que a gente se mova com a nuvem dele nessa cidade. Para que a gente se mova com a nuvem dele nessa cidade. Recentemente eu tive o privilégio de estar vindo de uma sequência de conferências proféticas, e um homem de Deus estava ministrando na sexta-feira, e foi nitidamente quando ele disse que entrou na cidade, e ele disse que a sensação que ele teve nos céus de Feira de Santana é que Deus estava provocando um ajuntamento de muitos adoradores, e um novo cântico subindo dessa cidade, uma nova canção subindo dessa cidade. Igreja Esperança, vocês fazem parte dessa marca de adoração nessa cidade. Não cessem o incenso suave a Yahvé. Não cessem de levantar incenso suave ao que se assenta no trono. Falávamos sobre verdadeira adoração agora há pouco em Fraga Maia. Mas antes de começarmos a nossa conversa aqui, eu quero te dizer: não calem, não parem o som, não parem a adoração, não cessem o incenso agradável à sala do trono do Senhor. Não cessem a intercessão, porque está subindo como um incenso agradável à sala do trono do Senhor. A intercessão da cidade, o clamor da cidade está subindo, e nós fomos chamados a ser uma casa de oração e intercessão nesse tempo, até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. E a nossa conversa nessa noite é sobre altares. Você encontrou? Dê um forte glória a Deus aí no seu lugar. Vamos ler juntos? No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Foi ele quem retirou os altares idólatras das colinas, pôs abaixo as colunas sagradas e destruiu os postes de adoração pagã. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia construído, pois até aquele tempo os israelitas lhe prestavam veneração. Queimando incenso, era conhecida como Neustã. Ezequias depositou toda a sua confiança em Yahvé, o Senhor Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Conservou-se fiel a Yahvé, o Senhor, sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Por isso Yahvé esteve com ele e lhe concedeu prosperidade em tudo o que fazia. Revoltou-se contra o rei da Síria, e não mais lhe foi submisso, e derrotou os filisteus até as terras de Gaza, devastando o seu território, desde as torres de Vigia até as cidades fortificadas. Só até aí a leitura. Ezequias foi um rei formidável. A palavra diz que Ezequias se levanta diferente do seu pai e escolhe honrar ao Senhor. Para a gente entender o contexto, desde a ruptura da nação de Israel então passava a mergulhar num ambiente de idolatria espiritual. Salomão reinou durante muitos anos, fiel ao Senhor, mas comete um erro de se casar com muitas mulheres. Falávamos disso agora há pouco ali em Fraga Maia. E quando Salomão se casa com muitas esposas, ele permite que aquela cultura dos outros povos entrassem na nação. E a palavra diz então que postes a Baal, a Aserá, deuses fenícios cananeus, como Dagon, começaram a ser erguidos em Israel. E a consequência do pecado de idolatria da nação é que a nação foi rasgada, o reino foi rasgado. Israel foi dividido entre dois povos, duas nações, duas tribos formavam o reino do sul, e as outras 10 formavam outro reino,
que era o reino de Israel. Então a nação foi dividida entre Judá e Israel. Jeroboão, filho de Salomão, reinou sobre Judá, como descendente de Davi, da tribo de Judá. Jeroboão reinou sobre Israel. Mas desde então, em todo o período histórico, Israel e Judá se corromperam em idolatria. A gente vai ver que o Senhor visita o profeta Isaías, e o contexto de Isaías, quando nós lemos o livro do profeta Isaías, a gente vai ver que é uma palavra de início de conserto e condenação contra o pecado da nação. Depois que a gente vai ver que o livro vai ser ali dividido, apontando para a vinda vindoura do Messias, que reinará sobre o trono de Israel, e as nações irão adorar em Jerusalém. Mas antes desse período, dessa parte messiânica da profecia, a gente vai ver Deus trazendo juízo por causa do pecado de idolatria da nação. O pai de Ezequias, seu pai Acás, desonrou ao Senhor. Ele permitiu que a idolatria entrasse na nação. Ele permitia que os postes de Aserá fossem erguidos. E pasme, talvez eu já falei isso alguma vez aqui para vocês no momento dos dias do Boa Parte, mas o culto aos deuses pagãos fenícios e cananeus eram regados de orgias, sacrifícios humanos, sacrifício de crianças e tantos outros aspectos. Os cultos pagãos eram tão terríveis que nos tempos da filha de Jezabel, nos tempos de Atalha, para manter o culto a Baal, ela tenta até mesmo matar a descendência real. Um sacerdote chamado Joiada, que pega Josias, o menino ainda criança, e esconde no templo, e o menino cresce na casa do Senhor, e no tempo devido é exposto. Mas a palavra diz que Ezequias, quando sobe ao trono, ele não comete mais os erros dos seus pais. E a palavra diz que Ezequias faz então o que agrada ao Senhor. Muito jovem, apenas 25 anos de idade, Ezequias sobe no trono de Israel. E sabe o que ele faz? Ele promove uma reforma em Judá. Ele quebra os postes de Aserá, ele quebra os altares a Baal, ele faz uma purificação do templo e restaura a glória da nação, a adoração ao único Deus verdadeiro de Israel, ao ponto do Senhor dizer que esteve com Ezequias durante todo o tempo em que ele reinou. Esteve o Senhor com Ezequias, e não houve outro como ele, nem antes e nem depois dele, porque Ezequias se portou semelhante a Davi, escolhendo ser fiel ao Senhor. Ainda muito jovem, pastor Wesley, onde você quer chegar? Irmãos, existe uma batalha por tronos e altares ainda no nosso tempo. Existe uma batalha para definir quem está sobre o altar dos nossos corações. O primeiro ponto que Ezequias promove, quando ele se assenta ao trono, ele não repete mais os erros dos seus pais. E ele escolhe então restaurar a adoração. Como? Ele promove uma limpeza no templo. Ele promove uma purificação no templo. Ele remove tudo aquilo que tirava a pessoa de Yahvé do centro e coloca o Senhor de novo no centro da adoração na nação. Eu não sei se você já parou para prestar atenção, mas quando Jesus encontra a samaritana na beira do poço, Jesus quebra um protocolo de adoração que era muito comum na época. Quando aquela mulher olha para ele, descobre que ele é profeta, quando ele joga a palavra de conhecimento, que ela não tinha, que os 5 maridos que ela teve não eram dela, e o que atual que ela tinha também não era. Ela faz uma pergunta: Rabi, mestre, onde é então o lugar da, quem lembra? Adoração. Porque os nossos pais disseram que a adoração é nesse monte. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém. Mas naquele momento Jesus rasga o protocolo. Jesus vai e traz uma revelação fresca para aquela mulher e diz: olha, está chegando um tempo em que vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem nesse monte. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus estava falando dele mesmo, o verbo diante dela. Mas é chegado o tempo, chegou, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade.
Jesus estava dizendo ali que ia chegar um tempo, e estava próximo, em que o Espírito agora, por causa do sacrifício do Cordeiro, iria habitar no coração do homem, iria habitar em pessoas, e a adoração não seria mais sobre templos e geografia, mas seria no coração dos filhos, porque agora, como o apóstolo Paulo diz, eu e você nos tornamos casas espirituais. Está conseguindo entender comigo, amém? O apóstolo Paulo vai dizer: acaso não sabeis que vós não sois de vós mesmos? Acaso não sabeis que o Espírito que habita em vós tem zelo? Acaso vocês não sabem que vocês foram comprados por um alto preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Eu e você nos tornamos uma casa de adoração. Eu não sou muito do repete comigo não, mas repete comigo agora. Eu sou casa, santuário, tabernáculo, templo. O meu Deus é exaltado em mim e através de mim. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Nos tornamos um lugar de adoração, nos tornamos um templo de adoração, onde o Espírito do vivo Deus habita. Meu Deus, imperfeitos, falhos, um vaso de barro frágil carregando algo excelente. O Espírito do vivo e Deus habitando em nós. É isso, minha irmã, glória a Deus. Porque isso era impossível a nós, mas Cristo fez isso se tornar possível, meu irmão. Porque lá no jardim nós fomos fadados à morte, ao inferno, mas Cristo na cruz mudou a nossa história, mudou a nossa rota, nos deu uma nova chance, alinhou a nossa trajetória, abriu um novo e vivo caminho. Efatá, Ele rasgou, abriu o caminho, para que eu e você pudéssemos nos aproximar e agora nos tornar ainda a habitação do seu Santo Espírito. Nós experimentamos o que grandes homens do Antigo Testamento não experimentavam: o Espírito do vivo Deus queimando em nós. Você é templo, casa espiritual. Mas eu preciso te contar, tem uma batalha a respeito de quem estará no altar do seu coração. Tem uma guerra no nosso tempo, tem uma batalha de deuses para estar no altar do seu coração. Tem uma batalha de deuses nessa era, hoje, porque eles desejam estar no altar do seu coração. E eu acredito que a chamada do papai para nós nesse tempo é para que nós não cometamos os erros dos nossos pais. Me entenda bem nessa noite. É para que a gente não olhe para a história e cometa os erros do passado, e não permita que outros amores tomem o lugar que é dele em nós. Outros amores tomem o lugar que é de Yahvé na nossa história. Afinal, o nosso coração, o altar do nosso coração só pode comportar um único grande amor. Importa que ele cresça. Cantamos tanto, né? Maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que ele seja o único Senhor. Mas os deuses desse tempo ainda estão lutando para subir no altar do seu coração. Os deuses da rotina estão tentando subir no altar do seu coração. Os deuses do tem nada a ver estão tentando subir no altar do seu coração. Os deuses da idolatria, do orgulho, os deuses dos reconhecimentos humanos estão tentando subir no altar do seu coração. Os deuses da corrupção estão tentando entrar e subir no altar do nosso coração. E eu vou te dizer, esse é um tempo em que eu costumo dizer que na Bahia, porque eu sou baiano, muitas coisas acabam sendo reveladas diante de nós. Muitas coisas acabam ficando claras diante de nós. Eu nasci numa cidade pequenininha, chamada Iguaí. Quem conhece Iguaí? Já foi? Eles falam, onde é isso, pastor? Olá, meu irmão ali conhece, você é fera.
E quem veio de cidade pequenininha sabe como é que é a cidade pequenininha nessa época do ano, né? Não é isso? É guerra para todo lado. Não é assim? Esse é um tempo em que outros deuses, os deuses das propostas indecentes, esse é um tempo em que os deuses da politicagem suja muitas vezes têm subido e tentado subir no altar também do nosso coração. Pastor Wesley não veio aqui falar de política hoje à noite, mas eu quero falar sobre uma batalha que é recorrente e tenta roubar o lugar que é de Yahvé dentro do seu coração. E eu tenho para mim que o Senhor nesse tempo está nos chamando a promover uma reforma nesse templo que sou eu e você, para que não cometamos os erros dos nossos pais, mas que quebremos todos os postes, todos os tronos, todos os altares que erguemos a outros amores na nossa história. E, irmãos, tudo aquilo que toma o nosso tempo em prazer ganha espaço em nós. Muitas vezes nós estamos amando muitas coisas, desejamos muitas coisas e nos esquecemos daquele que é único e suficiente. Ezequias se levanta para promover uma grande reforma, e a palavra diz que porque ele prioriza a adoração ao Deus único e verdadeiro, porque ele prioriza a limpeza da casa, porque ele prioriza a restauração da adoração, a palavra diz que Ezequias foi próspero em todos os seus caminhos. Esteve Yahvé com Ezequias, e não houve ninguém, nem antes e nem depois dele. Ele foi semelhante a Davi, honrando ao Senhor em tudo que fazia. Ezequias foi um cara que ele presenciou um milagre sobrenatural. O exército da nação de Judá não era tão forte, não era tão poderoso assim. Porque a gente sabe, né? Reino dividido é reino enfraquecido. E naquele tempo um rei muito poderoso, o rei da Síria, começou a afrontar e subjugou muitas outras nações, e começou também a acusar e afrontar Ezequias. E a palavra diz então que Senaqueribe envia uma carta dizendo: Ezequias, peraí, você acha que esse seu Deus tem poder para te livrar? Olhe para todos os outros povos, olhe para as outras nações muito maiores do que vocês, olhe para o Egito, todas foram subjugadas, não será diferente com vocês, nós também o venceremos. Mas a palavra de Ezequias, ou melhor, a resposta de Ezequias foi outra. O Diante do Trono regravou, fez essa música muitos anos atrás, os antigos vão lembrar. Ouve, Senhor, as palavras de afronta, escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em panos de saco, te apresento meu clamor. Dias de angústia, de perseguição, dia de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das suas mãos e agora, e todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. E o que a palavra descreve é que o Senhor responde à oração de Ezequias. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo digo assim: não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge.
Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol no seu nariz e o freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Irmãos, esses tempos atrás eu peguei meu filho contando essa história, e Deus começou a falar comigo no carro. Porque tinha um coleguinha dele do lado, ele tá: Tutu, Deus conseguiu e abateu o rei do quibe, ele venceu o rei do quibe. E eu parado ouvindo no carro, rei do quibe. Eu falei: pai, que rei do quibe? Aquele, pai, aquele que afrontou Ezequias. E eu falei: não, filho, é Senaqueribe. E ele olhou para o amigo dele e falou: Tutu, pois é, Tutu, ele venceu, Ezequias orou, e Deus mandou um anjo e matou 180 mil do exército inimigo. E na hora eu parei: um dia que esse menino ouviu isso. Porque não é uma história que a gente conta muito, né, para criança. Mas a palavra diz: porque Ezequias orou e confiou no Senhor, milagrosamente o Senhor abateu o acampamento da Síria, e Israel vence uma batalha sem levantar uma espada. Ei, presta atenção no que eu estou te dizendo nessa noite. Existe provisão, prosperidade, abundância de vida quando a verdadeira adoração está restaurada nesse templo e casa que somos nós. Não somos um povo à venda, não somos um povo à venda no nosso tempo. O Senhor está buscando aqueles que não se dobraram, aqueles que não se venderam, aqueles que não se corromperam, aqueles que não estão trocando as redes sociais pela presença, aqueles que não estão trocando as coisas desse tempo pela presença, mas aqueles que estão como nós, compartilhamos aqui em fevereiro, estão escolhendo a boa parte todos os dias. Irmãos, a batalha dos altares, ela é real. A batalha dos altares, ela é constante. E o inimigo tenta roubar esse lugar que é dele na tua história. E às vezes a gente ora, a gente pede tanta coisa para Deus, não é? A gente quer muitas vezes as consequências, mas a consequência ela acontece depois da reforma. O resultado só aparece depois da reforma. Eu sou um templo onde o Espírito do meu vivo Deus habita. E desde que o Senhor rasgou o meu entendimento com essa palavra, eu tenho provocado uma reforma dentro de mim todos os dias. Eu preciso quebrar os altares que ainda tentam permanecer em mim. E talvez você está me ouvindo aí no seu lugar e você está: eu estou começando a identificar talvez coisas que têm tentado roubar esse lugar de amor em mim. Estávamos aqui em fevereiro falando sobre amores que tentam nos roubar a boa parte, quem lembra? O nosso inimigo continua a trabalhar arduamente para estar no altar do seu coração. Mas a pergunta que eu deixo para você é: quem estará nesse lugar de honra em você? Povo de Deus, povo remido pelo sangue do Cordeiro. Provocar uma reforma no nosso tempo, dentro de nós, dentro da nossa perspectiva de verdadeira adoração, é necessária. No mesmo período dos tempos dos reis, anos atrás, um homem também precisou se levantar, porque um rei pateta, banana, chamado Acabe, escolheu se casar com uma mulher da Filístia, chamada Jezabel. E a palavra diz que quando Acabe se casa com Jezabel, ele permite que a idolatria entre em Israel. Todo mundo conhece essa história, amém? Por que esses casamentos aconteciam, pastor? Porque eles precisavam fortificar o reino. As nações precisavam ter um exército muito forte. Então era mais ou menos assim: se eu tenho um exército bom, mas se eu caso com uma princesa de outro reino, e eles têm um exército muito poderoso, então os nossos exércitos, eles se unem. Então uma nação ajuda a outra, uma nação defende a outra, uma nação entra na guerra pela outra. Eram alianças que naquela época militarmente eram interessantes. E muitas vezes os reis se esqueciam de que o Senhor, o seu Deus, era Yahvé, poderoso nas batalhas. E a palavra diz que quando
Acabe se casa com Jezabel, a idolatria a Baal e a Aserá então são implantadas na nação. Israel tinha sua capital como Samaria, e ali um culto idólatra começa a acontecer. Algo terrível acontece na nação. O povo se dobra então diante de outros deuses e divindades. Só que nesse período Deus levanta então uma voz profética, Elias. E Elias chega a afrontar Acabe e Jezabel, dizendo bem assim: olha, como vive o Senhor, Deus de Israel, não vai cair nem gota em Israel, não vai cair uma gota de orvalho, não choverá, enquanto eu não disser e o Senhor me disser que chova outra vez. E a palavra então descreve no livro de Reis que os céus, ficam cerrados, não cai uma gota de água. Agora peraí, raciocina comigo. A chuva não afetou apenas aqueles que estavam em idolatria, mas afetou toda a nação. Ficou tudo seco. O povo passou fome. Você pensa comigo, a região de Israel é árida, seca, é um deserto. Hoje Israel é uma nação extremamente potente, uma tecnologia forte. Eles conseguem fazer o deserto florescer com a sua tecnologia. Mas naquela época o povo padeceu. Agora pensa comigo, chega Jezabel, chega a sua comitiva. Quantas riquezas, quanto alimento, quanto camarão, quanta coisa não veio talvez da Filístia, porque eles eram um povo do mar. E quantos não se dobraram talvez diante de Baal e Aserá em troca de um pedaço de pão, em troca de tantas outras coisas. No nosso tempo nós vemos muitas pessoas se dobrando diante de outros amores por tão menos, mas naquela época, pensa comigo, irmãos, como não estava a situação da nação. Estava um caos. Um caos. Adoração corrompida, povo corrompido, tudo desajustado, altares quebrados, altares corrompidos. E eu abro um parêntese aqui para nós, entenda por favor nessa noite. A ideia de Satanás nunca será destruir o seu altar. A ideia do inimigo é corromper o seu altar. Porque um altar corrompido, ele tem aparência. Um altar corrompido, ele tem até fogo, ele tem lenha, ele tem tudo, parece que está tudo certinho. Mas na verdade o fogo é estranho. O inimigo não está preocupado em quebrar o teu altar, mas ele quer corromper o teu altar para que você viva apenas uma aparência. Uma aparência de castidade, uma aparência de verdadeira adoração, uma aparência de evangeliquez, uma aparência. Mas a palavra diz que o Senhor procura os de verdade, que vivem uma dinâmica em espírito e em verdade. Está dando para entender? Altares corrompidos. Uma reforma era necessária. Um desafio era necessário. Uma restauração era necessária. E a palavra diz então que Elias convoca Acabe para o Monte Carmelo e propõe o desafio. 2 altares, 2 sacrifícios, profetas de Baal e Aserá. E eu, aqui nós vamos cortar um novilho, vamos colocar sobre o altar e nós vamos clamar: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. O Deus que responder com fogo, esse é Deus. Elias ousado, cheio de convicção. O cara propõe um desafio contra mais de 400, com um rei que não estava nada bom com ele, porque não estava caindo uma gota de água, com um povo talvez desacreditado por conta da situação que estava acontecendo, altares corrompidos. Mas no livro de Reis, a palavra diz então, no livro de 1 Reis 18, a partir do verso 29, que quando Elias promove a restauração do altar em Israel, a primeira coisa que Elias faz, isso me chama a atenção, Elias chama o povo para perto. E ele diz no versículo 29, então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se de Elias e restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Depois apanhou 12 pedras, uma para cada tribo dos descendentes de Jacó, a quem a palavra do Senhor tinha sido dirigida, dizendo-lhe: seu nome será Israel. Com as pedras construiu um altar em honra ao nome do Senhor, e cavou ao redor do altar uma valeta, na qual poderiam ser semeadas 2 medidas de sementes. Depois arrumou a lenha e cortou o novilho em pedaços e pôs sobre a lenha. Então lhe disse:
encham de água 4 jarras grandes e derramem-as sobre o holocausto e sobre a lenha. Façam novamente, disse eles, e o fizeram de novo. Façam pela 3ª vez, ordenou, e fizeram de novo, e a água escorria do altar, chegando até encher a valeta. O que me chama a atenção, o primeiro ponto de sacrifício da restauração, Elias convoca o povo para se aproximar dele. Irmãos, restaurar o altar de adoração em nós vai implicar que a gente se aproxime outra vez da palavra profética. Restaurar esse altar de adoração dentro de nós vai implicar que a gente corra para perto da palavra profética. E sabe o que é a palavra profética? Não é alguém que vai chegar para você e dizer: você fulano do CPF 036. Não. A palavra profética é essa palavra que você está carregando aí na sua mão. É a revelação, é o testemunho de Cristo Jesus. Restaurar o altar de adoração implica que você volte outra vez os seus olhos para a palavra e permaneça agarrado à palavra. Ame a palavra, agarre a palavra, escreva na testa, escreva nos umbrais das portas da tua casa. Ame a palavra do Senhor, medita nela dia e noite. Elias, nesse momento, é como se ele representasse um retorno à palavra viva, a promessa do Senhor, a revelação de quem Yahvé é. E quando o povo se aproxima da palavra, se aproxima de Elias, a palavra diz que Elias então restaura o altar que estava em ruínas. Ele pega os princípios, os valores, as 12 tribos e começa a restaurar aquele altar que estava em ruínas. É como se eu imaginasse Elias pegando, olha, Benjamim, Judá, Aser e todos aqueles homens, Ruben, Naftali, Zebulon, e ele começa a restaurar a promessa, aquilo que o Senhor havia prometido, o fundamento da nação. Quando nos aproximamos da palavra profética, os princípios do reino de Deus invadem a nossa mentalidade e coração. Nós somos nutridos com aquilo que é eterno. Nós nos tornamos semelhante ao que a palavra diz no Salmo 1. Quem lembra? Feliz, abençoado com felicidade é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita dia e noite. Consequência, ele será como árvore plantada junto aos rios, que dá fruto na estação própria, as suas folhas não caem, e tudo que ele faz prospera. Quando nos aproximamos da palavra profética, nós somos nutridos pelos princípios eternos. Enquanto as distrações estiverem no altar do nosso coração, enquanto a rotina estiver no altar do nosso coração, enquanto as bandeiras desse tempo estiverem no altar do nosso coração, nós só seremos nutridos com tudo que está aí, tenta nos distrair, nos roubar daquilo que é excelente. Você está entendendo? Mas quando nos aproximamos da revelação, da palavra profética, nós somos então nutridos com os princípios de um reino que jamais passará. Elias então começa a restaurar os princípios. E sobre aquele altar, Elias convoca aquele povo dizendo: olha, Israel, ouve, ou vocês adoram a Deus ou adoram a Baal. Tragam um sacrifício. E a palavra diz então, isso tudo foi depois que os profetas de Baal já tinham passado um dia inteiro gritando lá: Baal, escuta, os Baal se cortavam, e Elias fazendo piada. Baal foi pro banheiro. Será que ele está viajando? Está lá em Praia do Forte, não está não? Elias começa então a colocar o sacrifício, e ele diz: encham os cântaros, joguem uma segunda vez, joguem a terceira. E a palavra diz então que a água escorria do altar e enchia até mesmo aquela valeta que eles haviam cavado ao redor do altar. Mais uma vez, essa água era como se ela representasse a palavra que nos lava, que nos purifica, a palavra de Deus que nos aponta o destino, a palavra viva do Senhor, a palavra de Deus. E naquele momento Elias, depois que ele pega aquele altar restaurado, o sacrifício posto, cheio de água, lavado, limpo,
A palavra diz que ele olha para os céus e diz: Yahvé, Senhor, Senhor, responde-nos, Senhor, responde-nos, Senhor, para que esse povo reconheça que Tu és Deus, Israel, e que eu sou o Teu servo e fiz todas essas coisas conforme a Tua ordem. E a palavra diz que quando Elias fecha a boca, cai fogo do céu, explode aquele holocausto, ao ponto de que toda a nação que outrora estava corrupta, perdida, idólatra, distraída, caem com seus rostos em terra e começam a gritar: somente Yahvé, o Senhor é Deus, só Yahvé, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Às vezes eu acho que a gente precisa voltar a cantar aquela música de Fernandinho que a gente cantava: caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus em Israel. Caia fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que há Deus. Oh, 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 oh. E aquele povo prostrado começava a clamar que só o Senhor é Deus e não há outro. E diante daquilo tudo, Elias desce e degola aqueles profetas de Baal. E naquele momento eu imagino a festa na nação, porque o povo havia se prostrado em arrependimento. E porque o povo se arrependeu, Elias manda o seu servo: corre lá, olha no horizonte, olha se está vindo alguma coisa, olha se está acontecendo alguma coisa. Ele fala: Senhor, não vejo nada ainda. Volta lá de novo, menino, olha. E a palavra diz que ele volta para Elias e diz: eu vejo uma nuvenzinha pequenininha subindo do mar, pequena como o tamanho da mãozinha de um homem. E a palavra diz que Elias olha para cá e diz: corre, porque eu ouço o som de abundante chuva. E porque houve arrependimento na nação e o altar foi restaurado, os céus se rasgaram sobre Israel, e houve chuva que lavou e regou a terra seca pelo pecado. Como você está? Meus irmãos, como nós estamos? Num tempo em que distrações tentam tanto nos roubar, nós somos convocados a, como Ezequias e Elias, promover uma reforma em nós. Talvez a gente está igual o Judson cantava: a terra seca está aqui, sou eu. Talvez você entrou aqui, as suas orações viraram sequidão, deserto, e o seu clamor nesse tempo tem sido: Senhor, faz chover de novo. Eu não sei você, meu irmão, minha irmã, mas andando pelos quatro cantos desse estado, desse país, eu tenho olhado para tantos cenários, e eu sei que aqui existem filhos e filhas que queimam de amor pela presença do Senhor. Eu tenho orado: Senhor, faz chover nesse país outra vez, faz chover nessa nação outra vez, faz chover nessa nação de novo, Senhor. A gente viu um cenário caótico, o Brasil inteiro, a América Latina pegando fogo esses dias. Fogo para todo lado. E esses dias eu vi um post de um grande irmão do Espírito Santo, Dan Santori, ele falando sobre essa situação, e muitas vezes os olhos dos filhos não estão abertos espiritualmente para o que está acontecendo, e precisamos clamar. Não a chuva física apenas, irmãos, para abafar a terra seca e queimada, mas a chuva nos corações, uma chuva de avivamento, uma chuva de despertamento no nosso tempo, a fim de que a motivação seja reajustada, a fim de que haja apenas um lugar para um único e suficiente Salvador nesse templo que somos nós. Você consegue me entender nessa noite? Deus deseja fazer chover sobre as terras dos nossos corações. Deus quer fazer chover sobre a nossa nação. Deus quer derramar avivamento sobre o Brasil. Deus quer levantar os profetas e nazireus dessa nação nos últimos dias. Deus quer levantar uma nação santa, restaurada, uma nação pura e santa, que vai se levantar no poder de Elias nos últimos dias. Mas isso implica, irmãos, que a gente não queira o resultado sem a reforma, mas promova uma reforma dentro de nós.
Esse é um tempo de arrependimento, esse é um tempo de clamar pela chuva do Senhor. Às vezes nós olhamos para esse cenário aí fora e parece engraçado, né? Parece engraçado. Às vezes eu olho, eu sou de cidade pequena, como eu falei, parece engraçado ver o pessoal brincando, rindo. Só que poucos estão percebendo espiritualmente que nós precisamos clamar para que a justiça do céu seja estabelecida sobre as nossas cidades, sobre esse estado e sobre essa nação. Nós precisamos clamar para que não venha apenas o desejo dos homens, mas que a justiça daquele que é eterno paire sobre essa terra, para que vejamos a vida de Deus fluindo ainda mais. Essa reforma, irmãos, começa dentro de nós. Os provocadores de avivamento, os abaladores das nações, das cidades, os abaladores de Feira de Santana estão aqui nessa noite, e nós precisamos provocar uma reforma na nossa adoração, no nosso coração. O nosso templo precisa ser purificado. Chega de permitir que outras coisas roubem o lugar que é dele em nós. Faz chover, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover nessa cidade outra vez. Faz chover na Bahia outra vez. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos. Salmo 24 é um salmo para mim que é muito profético. Muito profético. E Davi escreve o seguinte: quem subirá? Quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aqueles que têm mãos limpas e um coração. Mas logo em seguida ele entra num cenário bem profético. Ele diz o quê? Levantai. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso, valente nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. Essa é uma característica de um rei militar, um guerreiro. E um guerreiro, ele vem abater os seus inimigos. Irmãos, não se enganem. A espada do Senhor passará alinhando todas as nações. Ele está passando em revista o seu exército. O juízo do Senhor virá sobre nas cidades e nações. E esse é um tempo mais do que nunca de nos levantarmos com mãos santas e coração puro, restaurando esse templo que somos nós, para que suba incenso suave do Brasil, para que suba incenso suave de Feira de Santana, para que suba incenso suave desse corpo, dos filhos que somos nós, eu e você. Nós precisamos nos tornar essa casa aprovada, onde Deus habita, onde Ele é adorado. Um povo incansável, queimando incenso suave, provocando uma reforma nas nossas cidades, até que Ele venha. Até que Ele venha. Até que Ele retorne outra vez. Só que muitas vezes estamos distraídos, e quando o nosso altar está corrompido, nós nos distraímos e perdemos a propriedade de ver o que está ao nosso redor, de contemplar o que está acontecendo na história. E a minha oração nesses tempos é: Senhor, abre os nossos olhos, abre os nossos sentidos. Nós não queremos ser apenas espectadores que estão vendo as coisas acontecendo, mas nós queremos nos posicionar em adoração e intercessão, levantando o Teu nome sobre toda e qualquer circunstância, nos levantando com justiça, como um povo justo, como um povo fiel, como um povo que não se dobra, como um povo que é incorruptível até o seu retorno. Você é um tabernáculo vivo, você é uma casa do Senhor. E a minha oração nesse tempo é para que nos levantemos e não sejamos como Acás, que replicou o erro dos seus pais, mas que sejamos como Ezequias, que promove uma restauração do templo e promove verdadeira adoração até que Ele venha. Lembre-se, promover uma restauração nessa casa, nesse templo espiritual que sou eu e você,
vai implicar que eu me aproxime da palavra profética, que eu seja nutrido por princípios não desse tempo, mas princípios eternos, contidos na palavra profética, que é o testemunho do Cristo vivo. Apocalipse diz que esse é o testemunho dele. A essência da profecia é o testemunho de Cristo Jesus. Pastor, mas Jesus só aparece no Novo Testamento. A palavra diz que ele é, antes que todas as coisas acontecessem, antes que tudo acontecesse, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus e estava com Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é, antes de tudo, Ele é. Ele é. Nos aproximarmos da palavra profética e permitir que os princípios do reino nos tornem não um povo que é movido segundo o discurso desse tempo e dessa era, mas um povo que se move segundo um padrão do céu, segundo a palavra de Deus. Às vezes eu penso e eu me lembro muito de quando nós fomos para o seminário. E quando eu fui para o seminário, eu precisei deixar 10 anos dando aula de história, noivo, já ia recém-casado para esse seminário. E a palavra que o Senhor me deu estava lá em Êxodo, quando Israel sai do Egito. E a palavra diz que uma nuvem acompanhava Israel em todas as suas jornadas. Quando a nuvem parava, eles paravam. Quando ela se movia, eles também se moviam. Era fogo durante a noite para aquecer, e uma nuvem para ajudar aquele povo a suportar o sol escaldante. Eles eram guiados em todas as suas jornadas. Ei, não podemos sair da nuvem da presença de Deus nesse tempo, mas nós precisamos permitir que ela nos guie, norteie a nossa história. Como você está, meu irmão, minha irmã? Onde o Senhor te plantou? Como está o seu altar de adoração? Como está esse templo que é você? Como está o incenso que está subindo do seu coração, na sala do trono? Yeshua veio outra vez, e Ele vem para um povo que permaneceu fiel até o fim. Ele vem para um povo que permaneceu incorruptível até o grande dia do Senhor. E nesse grande dia, nós o contemplaremos face a face como Ele é, e estaremos eternamente diante da sua beleza e majestade, vivendo a plenitude do seu reino para sempre e sempre. Nesse grande dia, os motivos e as lágrimas cessarão. Afinal, as lágrimas só são para esse tempo, que haverá um dia em que Ele enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Mas até o grande dia chegar, nós precisamos ser incorruptíveis. Como está esse templo que é você? Como está essa casa espiritual que é você? Como você está? Talvez essa é a noite de nos prostrarmos e nos aproximarmos outra vez da palavra profética. Nos aproximarmos outra vez da revelação de quem Ele é. Não se engane, não baixe a guarda. O inimigo ainda vai tentar te afastar da oração, da adoração, da devoção, da palavra, para que você perca a visão, para que você perca a sensibilidade, para que você não perceba o que Deus está fazendo. Mas o Senhor nessa noite, para mim, é como se fosse uma grande trombeta, e Ele nos chamando. Vem, se aproxima da palavra profética, se aproxima da palavra profética, se aproxima da fonte, se aproxima das águas. Deixa as águas nutrirem você, deixa os princípios fortalecerem você, para que você possa suportar os ventos e estações. Você está conseguindo entender nessa noite? Porque se você se aproxima da palavra profética, irmãos, nenhum vendaval, nenhuma tempestade vai roubar uma folha sequer da sua árvore. Se você se aproxima da palavra profética, nenhum grão cairá, mas você permanecerá inabalável até o fim. Mas é necessário que uma reforma seja provocada em nós, até que Ele venha. É necessário que fome e sede tomem conta de nós, e que nos tornemos um templo vivo, carregando um clamor incansável. Faz chover outra vez, Senhor. Faz chover outra vez, Senhor. Faz chover aqui.
Faz chover nessa terra que somos nós. Faz chover em Feira de Santana, Jesus. Derrama a tua chuva de justiça sobre essa cidade. Derrama a tua chuva de justiça sobre essa nação. E nós não nos calaremos até ver a justiça do Senhor correndo como um rio nas ruas da cidade. Faz chover sobre Queimadinha. Faz chover sobre os casamentos. Faz chover sobre os filhos. Faz chover sobre as crianças. Faz chover sobre as famílias. Faz chover, Senhor.